E a festança de luxo em celebração aos 43 anos do PT, ocorrida em Brasília nesta terça-feira, arrecadou cerca de R$1 milhão. As entradas para o evento, que custavam entre R$500 e R$20 mil, foram esgotadas. A sigla deve divulgar oficialmente o levantamento dos ganhos até esta quinta-feira. Segundo integrantes do PT, o valor arrecadado deve ser aplicado em ações de formação política, além de quitar a última campanha eleitoral. Durante a festa, que contou com a presença de ministros de Estado e de Gleisi Hoffmann, foram servidos espumantes, uísque, gin, cerveja e sucos, além de corte nobre para o jantar. Zé. Pois é, olha, não é uma ideia de que partido político tem que ser tipo uma empresa, mas ele recebe recursos públicos. Não houve esse debate aberto nem no Congresso Nacional, mas implantaram aqui no Brasil o financiamento público de campanha eleitoral. Primeiro, através de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, dizendo que uma empresa privada não pode doar para partidos políticos, nem para a campanha e muito menos para o partido funcionar. Empresa privada. E as doações através de CPFs, né, de pessoas físicas, têm limites, com base exatamente na renda da pessoa que vai doar por ano. Então, existem regras exatamente porque os partidos recebem dinheiro público. Então, é preciso transparência, é uma obrigação legal. E é preciso saber, isso aí é doação. Não pode carimbar isso aí com outro nome. Isso é doação e pronto. Por outro lado, eu iria no PROCON, porque toda a ideia era de que quem comprasse um desses ingressos estaria ali próximo do presidente da República, Lula, e Lula não foi. Mas, de qualquer maneira, a gente vê uma nova situação, tentando disfarçar as cores, esconder os vermelhos e apresentar um partido novo, recuperado. Não está recuperado, não. Isso aqui não é aquela história de que lavou, tá limpo, não. Tiago Mitrô, e você, Mitrô, que achou dessa festança aí promovida pelo PT e com ingressos que custavam até R$20 mil, o partido chegou perto de R$1 milhão de arrecadação, Mitrô? Para você ver que onde há o espírito de uma má gestão, não tem dinheiro que dê conta, né? O PT gastou quase R$100 milhões de dinheiro público na campanha de Lula no ano passado e nem assim conseguiu dinheiro suficiente para pagar todas as contas. Pelo que foi falado aqui na matéria, parte do dinheiro arrecadado ontem ainda é para quitar a dívida eleitoral do ano passado, sendo que, repito, foram praticamente R$100 milhões de dinheiro público torrados pelo PT na campanha. Como foi dito aqui, em 3 dias, os partidos políticos que fazem esse tipo de arrecadação, e acho que todos devem fazer arrecadação em eventos como esse, mas tem que ser dada a devida transparência, então até 3 dias úteis tem que estar ali o nome de todos os doadores, o valor doado por cada um deles para o partido no site do TSE, e aí nós vamos ver quem são aquelas pessoas que ainda querem colocar dinheiro num partido como o PT. Certamente vamos ver ali muitos grupos que querem se aproximar do governo, grupos que agora que o PT está no poder vão esquecer os anos aí de corrupção que o PT levou no comando do Brasil e vão colocar um dinheirinho a mais ali para ter uma proximidade com o governo que sempre gostou de beneficiar os empresários amigos, né? A gente sabe, o governo que mais beneficiou grupos pequenos de empresários no Brasil foram os governos do PT, que sempre ali irrigaram os cofres das empresas amigas do governo. Então, o que eu faço aqui é lamentar que ainda tenha gente disposta a dar ainda mais dinheiro para um partido como esse. Só para finalizar, que eu havia adiantado aqui a produção, que infelizmente eu não vou poder ficar aqui no programa hoje todo, já aproveitar para me despedir, e fazer um convite aqui. Eu fico até feliz com o resultado da enquete que foi feito, na Jovem Pan, que tem um grupo, um público majoritariamente aí de direita, 1/3 aqui dos ouvintes não querem a volta de Jair Bolsonaro ao Brasil. Acho que isso já é uma grande sinalização para aqueles que não querem ver mais o PT no governo. A gente tem 2 opções: ou se transformar em viúva do Bolsonaro e ficar 4 anos ali lamentando a culpa foi do TSE, a culpa é da esquerda, a culpa é de não sei quem, E o engraçado é que o próprio Pavinato falou que o Lula só sabe reclamar nesses primeiros 30 dias. Eu concordo com o Pavinato, o Lula só reclama e bota a culpa nos outros. Agora, os bolsonaristas também. Os bolsonaristas só reclamam e colocam a culpa nos outros. Então, quem não quiser mais ver o PT no governo tem que apostar em novos nomes, em alternativas na direita que não sejam Bolsonaro.
esse convite que eu faço a todos aqui, para nos próximos 4 anos, esquecermos os Bolsonaros, não ficar aqui mais como viúva de Bolsonaro e lançarmos novos nomes para que possamos derrotar o PT em 2026. E obrigado aqui novamente pelo convite para estar com vocês. Valeu, Thiago Mitrô, a gente que agradece. Boa noite para você, até uma próxima, Mitrô. Thiago Pavinato, você, Pavi? Você deu uma notícia muito requintada, Vitor. Ó, Vitor, o Binha, vocês veem que vocês douraram muito a pílula aqui. Vamos pegar, tinha ingresso de 20 mil, 10 mil e 500. Eu falei ontem aqui, eu até errei o valor do salário mínimo, eu falei 1.320, é 1.302, né? Estão prometendo que vai agora em maio para 1.320. Mas 1.302 piora, porque o cara que ganha o salário mínimo não vai mesmo, se ele economizar 1 ano sem morar, sem comer, sem nada, sacar o FGTS se puder, né? Pode, PIS/PASEP, receber férias dobradas, que ele não vai tirar férias, se ele juntar tudo, ele não consegue chegar em 19 mil reais, então ele não conseguiria. Aí, outra coisa, todo mundo que comprou esse de 20 mil reais não era trabalhador. Bom, a festa do Partido Trabalhador já vai, eu me imagino, se com 3 mil reais, você vai para um restaurante bacana aqui em São Paulo, bem bacana, top de linha, Michelin, você toma vinho estrelado, etc e tal, você gasta 3 conto. Por 20 mil, você chegar no lugar, e é aí que eu falo que você dourou a pílula, meu querido amigo, porque o gin que estavam servindo lá, e eu estou pensando aqui em compras em grande escala, que foram 700 convites vendidos, custa R$70 a garrafa. O espumante custa 30. O uísque que serviram lá também não é do melhor, custa 90 conto a garrafa. Então, você vai num jantar de 20 mil, te servem lá um gin de 70, esperado, um uísque bem do ruim e um espumante que, olha, se você pensar no preço de uma Veuve Clicquot ou de uma Moët Chandon, que você vai tomar nesse jantar fino, que eu falei que você vai gastar 3 conto, você até chora de pensar no menu de bebida. Aí o menu, o rechô do buffet. Tinha filé mignon. É que você fala de cortes nobres, eu acho que tem picanha, e não teve picanha. Não teve. Era filé mignon, massa, risoto de gorgonzola, frango na crosta do alho e salada Caesar. E de sobremesa tinha sorvetinho de creme com banana caramelizada. Isso eu faço em casa. Exatamente. Você gasta 20, não dá pra... Aí você chega lá, aí você gastou aquilo, chega lá, o Lula não aparece. E a decepção da pessoa? Você chegou, foi, o Lula não aparece. Tanto é que teve muita gente que deixou de ir para lá porque soube antes que o Lula não foi. E qual foi a justificativa apresentada pela Gleisi Hoffmann, que foi reconduzida esta semana à presidência do partido? Ela falou que Lula não pôde ir porque ele está na Bahia, com compromissos do Minha Casa Minha Vida. Mas ontem a gente passou a sonora dele, terminando o evento na Bahia. Se ele pega o avião dele e volta para Brasília, não dá 2 horas. Então ele não foi lá porque ele não quis. Porque o compromisso dele com Minha Casa Minha Vida já estava terminado, com tempo suficiente para ele voltar para Brasília quando esse jantar se deu. Outra coisa, acho que tocaram 579 vezes a mesma faixa da playlist, que era vermelho, sabe? A cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz. E Fernando Haddad ficou lá por 35 minutos. Entrou, comeu, saiu, fez algumas fotos, mas o que mais me preocupa não é isso. E também não me preocupa essa questão de um partido fazer um jantar. Eu não sei para qual finalidade foi pessoalmente. Eu sei de tudo que aconteceu lá, mas eu não sei qual é a finalidade. Mas isso importa. Se for como o Thiago Mitrô falou antes, se foi para cobrir dívida de campanha, a gente já tem uma coisa errada aqui, que é, para você cobrir uma dívida de campanha, você tem que dar publicidade para quem está comprando esse convite, se alguém está doando alguma coisa para o jantar, e fazer a correlação de que, se esse CPF que está comprando o convite ou doando, tem uma renda de 10 vezes o valor
dos 20 mil, por exemplo, para quem comprou convite de 20 mil. Porque a lei eleitoral só permite que particular doe com o limite de 10% da renda bruta anual. E tem que, porque é uma conta de campanha, isso tem que ficar público. A gente tem que saber quem for lá, até para saber se essa pessoa que comprou o ingresso de 20 não foi, ela vai concorrer a uma licitação. Se essa pessoa, ela tem algum interesse em contratar com o governo federal, então tudo isso é necessário que se explicite. Mesmo explicitado, há um outro porém. O Brasil, ele não comporta esta modalidade de financiamento. Aí não sei se vai ser para cobrir, porque a lei ela é muito relapsa nesse ponto, a lei eleitoral. Eu não sei se vai cobrir gasto de campanha ou se é como na justificativa do jantar, porque justificaram para que o PT pudesse se financiar. Mas no Brasil vige desde 2015 um modelo de financiamento público de partidos políticos. Então isso não é permitido. E mesmo se fosse só o partido público, o PT já está na frente de todos os outros, menos da União Brasil. Porque o fundo partidário do PT neste ano é de 599 milhões de reais. Você, Mota? Olha, eu vou começar o meu comentário fazendo uma observação sobre o comentário que foi feito agora há pouco aqui. Infelizmente, a pessoa que fez o comentário já saiu, mas eu não posso deixar de dizer que eu me impressiono com a arrogância de certas pessoas, né? O ex-deputado afirmou aqui que foi Bolsonaro que ressuscitou o candidato do PT. Isso é uma afirmação inacreditável, né? Eu fiquei esperando que ele mostrasse alguma evidência ou desse alguma explicação sobre essa informação. Inclusive, ele disse que o presidente Bolsonaro não é de direita. Opa! Vai ver que nós temos agora uma agência de certificação de direitistas, né? Se você não for aprovado pela agência, você não é de direita. Vai ver que o presidente Bolsonaro não é de direita, não entende nada de política, né? Ganhou, foi eleito presidente por sorte, tem dezenas de milhões de pessoas que confiam na liderança dele à toa. Vai ver que quem entende mesmo de política é um deputado que não conseguiu se reeleger. Esse entende de política, sabe o que é de direita, né? O que é ser de direita. Enfim, vamos agora comentar a festa do PT. Eu queria saber que parte desse dinheiro vai ser destinado para o combate à fome. Porque, não esqueçam, gente, a ministra Marina já falou, são 120 milhões de pessoas passando fome. Pelo menos nessa festa, alguns desses brasileiros mataram a fome, né? A fome e a sede, como o Pavinato disse aí, provavelmente não foi com o melhor uísque nem com o melhor espumante, mas não dá para ser tão exigente. Mas eu acho que não mataram, não, porque a principal sede ali é a sede de poder. Essa sede não tem limites. A fome desse pessoal é fome de verbas, de cargos, de nomeações. Não há nada de novo debaixo do sol nessa festa. É o mesmo filme que nós já vimos, só que agora vem em versão proibida para menores. É como disse aquele sapo barbudo, o sapo barbudo alemão que inventou esta loucura chamada comunismo. Tem uma frase dele que se encaixa perfeitamente aí. A história acontece a primeira vez como tragédia e depois se repete como farsa. Agora, Zé, sempre que a gente toca nesse assunto de dinheiro a partidos políticos, volta aquele debate também sobre o financiamento dos partidos aqui no Brasil, né? Até pouco tempo as empresas podiam doar dinheiro aos partidos, veio a Operação Lava Jato, isso foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal e hoje os partidos pagam as contas com dinheiro público, né? Tem alguma possibilidade no radar, isso é conversado aí em Brasília, para retomada das doações privadas aos partidos, Zé? Como é que está essa situação aí? Há defesas, mas eu acho que não há uma tentativa de votar nenhum projeto nesse sentido, não. Vitor, tenho uma alergia, tenho horror quando falo dessa história de empresas doação. Empresa não doa 4 milhões para ninguém.
muito menos para um candidato, porque gostou dele, porque os olhos dele são bonitos e tal. Isto é investimento. E, às vezes, quando eu falo, pode dar uma interpretação de que o bandido maior está fora do Congresso Nacional. É verdade. As empresas armaram um sistema para fraudar, primeiro, a lei natural da economia, que é a disputa, que é a saudável disposição de, através da qualidade, através de agilidade e gestão, vencer licitações na disputa. Se as empresas investiram em candidatos, olha, a candidatura de Dilma à reeleição custou mais de R$1 bilhão, mais de R$1 bilhão. Quem falou isso foi Antônio Palocci, que foi um dos coordenadores da campanha à reeleição de Dilma. E é claro que as empresas doaram muito mais do que entregaram muito mais do que isso. Mas quem dominava quem? Quem é o ovo e quem é a galinha aí? É evidente que as empresas lucraram mais e se armaram para comprar esses políticos corruptos que estavam ali na prateleira e que faziam parte do governo. Quem lucrou verdadeiramente foram as empresas, é a mão que corrompe. O ex-senador Pedro Simon ficou a vida inteira no Congresso Nacional tentando criar a CPI dos corruptores. Nunca conseguiu. Sabe por quê? Não é porque o deputado não queria investigar, é porque as empreiteiras sempre tiveram um peso muito grande no Congresso Nacional. Os controles remotos dos deputados e senadores, claro, elas é que pagavam campanha eleitoral deles, então nunca se criou uma CPI para investigar os corruptores. Veio a Lava Jato e investigou e descobriu esse filme de horror, A política foi exposta de uma maneira nunca vista. E a gente viu ali que o deputado ali era, na verdade, massa de manobra nas mãos das empreiteiras. Eu, senhores, vi político dizer, mas o meu nome está lá na Odebrecht recebendo R$400 mil. Você não recebeu não? Recebi só 80. Onde foram parar os outros recursos? Na mão de quem entregou. Corrupção não tem recibo.